Você foi marcado por um momento que parece mais pesado do que um dia comum e continua sentindo que algo está sendo revelado ao seu redor. A tensão não é aleatória, porque quando uma pessoa escolhida começa a perceber padrões, o coração muitas vezes desperta antes que a mente saiba como explicá-los. Você pode ter carregado uma suspeita silenciosa de que as pessoas logo perceberão que você entendeu o que elas perderam. Esse tipo de consciência pode parecer solitário, especialmente quando você ainda não consegue dizer em voz alta. Mas a solidão não significa que você está errado. Muitas vezes significa que você está na borda de uma percepção antes que o resto da sala perceba. Se esta mensagem está encontrando você exatamente onde você está, a chamada dos escolhidos, uma jornada de 30 dias pode ajudá-lo a reconhecer a temporada em que você está e entender por que ela parece tão carregada. Vá agora até o topo dos comentários e clique no link fixado. O que você está sentindo não foi feito para esmagá-lo, foi feito para aguçar sua atenção e firmar seus passos. Um silêncio sagrado pode fazer salas comuns parecerem diferentes, e é isso que faz este dia parecer tão carregado. Você pode estar ouvindo as palavras de maneira diferente, notando olhares, ou sentindo que até os atrasos carregam uma mensagem. Quando uma pessoa é escolhida, a consciência pode subir antes do alívio. É por isso que a pressão parece próxima da pele, como o ar antes de uma tempestade se abrir. Mas a pressão nem sempre é punição. Às vezes, é o peso da clareza pressionando contra a confusão até que apenas a verdade permaneça. Você não está sendo pedido para adivinhar cada coisa oculta. Você está sendo pedido para permanecer honesto no meio disso e não se encolher diante do que seu espírito já sabe. A dor desta temporada pode fazer você olhar o relógio, repetir conversas e se perguntar se entendeu mal os sinais. Esse tipo de repetição interna pode drenar sua energia, porque o coração continua voltando ao que ainda não consegue terminar. Ainda assim, há uma diferença entre medo e discernimento, e sua alma está aprendendo essa diferença agora. Você pode sentir como se algo já tivesse mudado, mesmo enquanto o mundo exterior continua agindo normalmente. Essa divisão pode ser perturbadora, mas também pode ser a primeira porta para a sabedoria. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Como José em uma casa cheia de ruído comum, você pode estar carregando uma consciência que outros só reconhecerão mais tarde. Não despreze esse processo. Muitas vezes é assim que a clareza chega sem anúncio. Alguns dias, o silêncio ao seu redor parece mais alto do que a conversa. Você pode estar esperando por uma resposta, uma mudança ou um sinal que ajude tudo a fazer sentido. Mas cada atraso não carrega o mesmo significado e nem toda pausa é rejeição. Às vezes, uma pausa é um espelho que mostra o que ainda está inacabado em você e ao seu redor.
O ouvinte que permanece presente nesse espelho cresce mais sábio do que aquele que se apressa para forçar uma conclusão. E é por isso que essa tensão importa. Não se trata apenas do que acontecerá a seguir. Trata-se de saber se você pode permanecer fundamentado enquanto seu entendimento se aprofunda. Se você está tentando nomear a temporada, não passe rápido demais pelo desconforto. Muitas pessoas confundem o mal-estar com fracasso, quando, na verdade, é o início do reconhecimento. Muitos leitores que chegaram sentindo-se confusos ou cansados de esperar, disseram que o material os ajudou a entender sua temporada com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. É por isso que a chamada dos escolhidos, uma jornada de 30 dias, pode ser um companheiro constante quando seus pensamentos continuam girando em torno das mesmas perguntas. Vá agora até o topo dos comentários e clique no link fixado. Você não precisa de um sinal mais alto para ter mais certeza. Você precisa de uma maneira mais clara de ler o que já está à sua frente. E uma vez que a clareza começa, o pânico perde parte de sua voz. Há uma diferença entre ser ignorado e ser desenvolvido. O primeiro parece vazio, mas o segundo parece lento e muitas vezes confuso. Você pode não gostar do ritmo, mas o próprio ritmo pode estar ensinando você a perseverar sem perder seu centro. As pessoas ao seu redor podem não ver a tensão interna, porque a luta está acontecendo sob um rosto calmo e um tom praticado. Mas seu espírito sabe quando está sendo esticado. Esse estiramento pode produzir frustração, e a frustração pode tentar você a definir toda a história cedo demais. Não faça isso. Deixe o processo falar antes de forçar o veredito. Você pode estar notando pequenas confirmações em lugares comuns, como uma frase em uma conversa ou um pensamento repetido durante a oração. Essas não são provas para construir fantasias. São sinais que convidam à atenção, e a atenção é onde a sabedoria começa. O perigo não está em notar demais. O perigo está em deixar o medo interpretar tudo para você. Quando o medo fala primeiro, transforma cada porta em um aviso. Quando a fé fala primeiro, faz perguntas melhores. Mantenha suas perguntas abertas o suficiente para receber a verdade e estreitas o suficiente para permanecer honesto. A pressão para parecer bem pode se tornar exaustiva. Seu rosto pode dizer uma coisa, enquanto seu peito diz outra, e essa divisão interna rouba a força do dia. Mas há misericórdia em admitir que você ainda não tem o quadro completo. Não saber não é o mesmo que fracassar. Na verdade, alguns dos crescimentos espirituais mais importantes começam onde a certeza termina. Se você puder permanecer ensinável no meio da incerteza, começará a notar a diferença entre uma porta fechada e uma resposta atrasada. Essa diferença importa mais do que o ruído ao redor. Digite 333 nos comentários como um sinal simples de que você está prestando atenção e retornando a mensagem. Que seja uma confirmação silenciosa de que você não está atravessando este momento sem propósito. Então volte e escute com uma mente mais calma. O que parece pesado agora pode começar a parecer mais estruturado quando você parar de lutar contra o sentimento e começar a observá-lo. Há dias em que a mente quer atribuir significado a cada olhar e pausa. Esse impulso é compreensível, porque a incerteza faz a alma buscar controle. Mas o controle é um substituto pobre para o discernimento. Você pode ser observador sem ser sobrecarregado, e pode estar alerta sem se tornar medroso. O objetivo não é ler tudo perfeitamente. O objetivo é permanecer firme enquanto a verdade surge em seu próprio tempo. Essa firmeza é parte de como uma pessoa escolhida aprende a carregar responsabilidade sem perder a paz. A luta oculta é frequentemente a parte mais difícil, porque outros só veem a calma exterior.
Eles podem ouvir suas palavras e assumir que o assunto está resolvido, enquanto seu coração ainda está organizando o que aconteceu. Isso pode ser frustrante, especialmente quando você gostaria que alguém mais notasse o peso que você está carregando. Mas nem toda carga deve ser explicada imediatamente. Algumas cargas são feitas para ensinar profundidade. Algumas são feitas para ensinar contenção, e algumas são feitas para mostrar que Deus pode segurar o que você ainda não consegue organizar. Você pode ser tentado a concluir que a própria tensão é a mensagem final. Não é. Tensão é informação, não um veredito. Ela diz que algo importa o suficiente para perturbar sua paz, mas não diz a forma final da história. É por isso que a paciência importa aqui. A paciência não nega o que você sente. Ela impede que você tome uma decisão permanente com evidências incompletas. Em uma temporada como esta, a contenção não é fraqueza, é sabedoria sob pressão. Há também uma pergunta mais silenciosa sob a superfície. E essa pergunta é se você está disposto a deixar que a clareza mude seu comportamento. Uma coisa é sentir que as pessoas descobrirão que você entendeu mais do que elas percebiam. Outra é viver de uma maneira que não precisa de aplausos para permanecer ancorada. É aqui que a integridade começa a aparecer. Se sua percepção é real, ela não só mudará seus pensamentos, também mudará seu ritmo, suas reações e a maneira como você responde à pressão. Essa mudança pode parecer desconfortável no início, mas é uma das marcas da maturidade. Quero que você imagine esta temporada como um quarto selado com uma janela que está se abrindo lentamente. No início, o ar é pesado e cada som parece muito agudo. Então, uma linha fina de luz aparece e você percebe que o quarto nunca foi feito para ficar fechado para sempre. A luz não remove todas as sombras de uma vez, mas dá forma ao que estava oculto. É assim que a oculta funciona, quando Deus está fazendo uma obra mais profunda. Você não recebe a revelação completa primeiro. Você recebe um feixe estreito que pede que você confie no que está se formando antes de estar totalmente visível. Nesse quarto, cada objeto parece esperar com você. A cadeira, a mesa, o canto silencioso, até o relógio parecem carregar uma mensagem sobre atraso. Mas o atraso nem sempre é negação. Às vezes, é a pressão que revela o que pode sobreviver na quietude. Quando a porta finalmente se move, você saberá se construiu sua esperança na emoção ou em algo mais firme. A diferença aparece no que permanece firme quando nada se anuncia. Então, fique dentro do quarto tempo suficiente para aprender o que ele está ensinando você. A janela não se abre porque você a força. Ela se abre porque a temporada muda e a estrutura está pronta. É por isso que tanto desta jornada é sobre formação. Você está sendo moldado em um lugar onde a prova visível é limitada, mas a verdade interna está crescendo mais forte. O feixe de luz pode parecer pequeno, mas muda o quarto inteiro. Ele mostra que a escuridão nunca foi dona do espaço. Ela apenas escondia o que estava esperando para ser visto. E uma vez que você vê isso, o medo perde parte de sua autoridade. Há um tipo de silêncio que age como poeira no ar, fazendo tudo parecer suspenso. Você quase pode ouvir seus próprios pensamentos se moverem através dele. O quarto pede paciência, não performance. Ele pergunta se você pode permanecer fiel enquanto a luz ainda é estreita. Essa é uma pergunta difícil, porque a performance quer certeza imediata e resultados visíveis. A formação, por outro lado, é mais silenciosa e mais lenta. Ela funciona como uma persiana de janela subindo centímetro por centímetro, ensinando o olho a se ajustar sem pânico. Quando o feixe toca uma parte do quarto, ele revela o que já estava lá. A prateleira oculta, a borda desgastada, a rachadura na moldura, a nota deixada inacabada. Nada disso é inventado pela luz.
A luz simplesmente torna a verdade visível. Isso é o que esta temporada está fazendo por você. Ela não está criando sua história, ela está expondo-a. E uma vez que a exposição começa, a honestidade se torna mais importante que a velocidade. Você não precisa correr para cada conclusão. Você precisa deixar a luz mostrar o que é real. Com o tempo, você entenderá por que o quarto parecia tão imóvel. A quietude nunca foi vazio. Era um tipo de sustentação. Manteve o conteúdo seguro enquanto a porta ainda não estava pronta para se mover. A pressão que você sentiu não foi prova de que você foi abandonado. Foi evidência de que algo estava sendo preservado. Essa é uma maneira muito diferente de ler o silêncio e muda como você se carrega dentro dele. Você para de tratar o silêncio como punição e começa a tratá-lo como passagem. A luz no quarto também expõe sua própria postura. Ela mostra se você está se apoiando muito no medo ou permanecendo com confiança silenciosa. Isso não é condenação. É um convite para ajustar. Às vezes, o feixe revela um ombro contraído contra a incerteza, ou mãos cerradas em torno de uma história pequena demais. Nesse momento, o quarto não está contra você. Ele está ensinando como respirar sem se preparar para o colapso. Esse aprendizado é parte do caminho escolhido. Ele pede que você permaneça acordado sem endurecer. A porta, uma vez que começa a se mover, nem sempre se abre com drama. Às vezes, ela se move com um som suave que apenas o atento ouve. Esse som suave importa. Ele diz que o que estava selado não está mais fixo. Você pode ter passado longos períodos esperando por um sinal estrondoso, quando o que você precisava era paciência para notar uma pequena mudança. Essas pequenas mudanças são fáceis de perder se seu coração estiver muito ocupado exigindo provas. Mas quando você está disposto a observar cuidadosamente, aprenderá que o movimento silencioso pode ser tão real quanto a confirmação alta. Um quarto pode ensinar reverência quando você para de tentar apressá-lo. Você começa a notar as bordas, como um canto clareia antes do outro, como a poeira se torna visível no feixe. Você começa a sentir que nem tudo oculto está perdido. Algumas coisas estão apenas esperando pelo ângulo certo de luz. Sua própria vida pode parecer assim agora. Certas partes ainda estão escuras, mas não sumiram. Elas estão apenas esperando pela próxima abertura, a próxima mudança, o próximo respiro fiel. Segure seu coração firme na luz da janela e não despreze o pequeno feixe. Digite "Estou acordado" nos comentários e então retorne a este momento com um espírito mais calmo. Deixe que as palavras lembrem você que a consciência é parte de sua tarefa. Você não está dormindo para sua própria vida. Você está aprendendo a ver o que importa sem forçar o quarto inteiro a se abrir de uma vez. A verdadeira luta agora não é se o quarto existe. A luta é se você manterá seu centro enquanto ele ensina você. Uma pessoa pode perder força lutando contra a quietude ou ganhar sabedoria permanecendo presente nela. Você está sendo convidado para a segunda maneira. Isso significa que seu próximo movimento não precisa ser dramático. Ele precisa ser fiel. A atenção fiel é frequentemente o início de um entendimento mais profundo, porque nota o que o pânico perde. Você pode pensar que o quarto prova o quanto foi retido, mas também prova o quanto foi guardado. Há uma diferença entre ser bloqueado e ser protegido de se mover cedo demais. A janela, o feixe, o som suave, o ar mudando, tudo pertence a essa distinção. Eles dizem que a história tem estrutura, mesmo quando ainda não tem velocidade. E a estrutura é uma misericórdia quando as emoções são altas. Ela impede que você chame cada pausa de fracasso. O que você está sentindo agora tem uma maneira de revelar quem aprendeu a esperar e quem ainda quer forçar a porta. Essa diferença importa nos relacionamentos, na oração
e na maneira como você responde à decepção. A pressão tende a expor hábitos mais rápido do que o conforto. Se você for honesto, poderá ver para onde sua mão vai, primeiro quando o quarto parecer fechado. Você alcança o controle ou alcança a firmeza? Essa resposta pode guiar seu próximo passo fiel mais do que qualquer impulso emocional. E ainda assim, até a firmeza precisa ser praticada. Não é automático. Algumas manhãs você ficará no quarto e sentirá o velho impulso de exigir um sinal. Outras manhãs você notará que o ar parece um pouco mais leve e seus ombros não estão tão tensos. Ambos os momentos pertencem ao processo. Nenhum deles significa que a história está quebrada. O quarto está ensinando você a permanecer sem pânico, e essa lição importará quando a porta se mover mais completamente. A luz continua trabalhando mesmo quando você não está pensando nisso. Ela repousa sobre a moldura, sobre o chão, sobre a borda da mesa e continua revelando o que foi perdido antes. É assim que a verdade frequentemente opera. Ela é paciente, persistente e não teme o tempo. O quarto não precisa de seu medo. Ele precisa de sua atenção. Uma vez que você dê isso, você começa a ver a diferença entre o que é apenas escuro e o que realmente está terminado. E se você sentir vontade de chamar cada sombra de ameaça, pause e respire. Sombras só podem existir onde a luz já começou a entrar. Isso significa que a própria coisa que o inquieta pode ser evidência de que a mudança está em andamento. Não deixe que a pequenez do feixe o engane. Luz pequena ainda muda o quarto. Verdade pequena ainda corrige uma história falsa. Pequenas aberturas ainda levam a algum lugar real. O quarto não está pedindo que você se torne passivo. Está pedindo que você se torne claro. Clareza não é o mesmo que urgência. Ela sabe quando esperar e quando se mover. Sabe que uma porta pode abrir antes que todo o corredor esteja visível. Sabe que seu coração pode estar assentado mesmo enquanto o próximo passo ainda está se formando. Esse é o dom mais profundo desta temporada. Ele dá a você a chance de praticar a sabedoria antes que a revelação apareça completamente. Em algum lugar pelo mundo, outros estão em seus próprios quartos silenciosos, sentindo o mesmo tipo de reconhecimento. Eles estão aprendendo que o menor feixe pode significar mais do que o barulho mais alto. Eles estão aprendendo a não entrar em pânico na primeira sombra, nem a exultar demais no primeiro vislumbre. Eles estão aprendendo a confiar no processo sem fingir que a pressão é fácil. Você não está sozinho nesse aprendizado. E porque você não está sozinho, o quarto não tem a palavra final. O quarto também lembra que a revelação pode chegar sem espetáculo. Uma alavanca vira, uma costura se solta, o ar muda e, de repente, o que estava selado não está mais selado. A mudança pode ser sutil, mas ainda é mudança. O mesmo é verdade em sua vida quando o silêncio começa a reorganizar seus pensamentos. Você pode não sentir um alívio dramático, mas pode sentir algo mais durável, uma leitura mais firme da cena. Essa firmeza é sinal de que a luz fez sua obra por enquanto. Quando você para de exigir que o quarto se explique, você se torna capaz de ouvir o que ele realmente está dizendo. Ele diz: fique. Ele diz: note. Ele diz: confie no feixe antes de poder ver o chão inteiro. Essas instruções são simples, mas não são superficiais. Elas exigem coragem porque recusam o pânico. Elas pedem que você mantenha as mãos abertas, mesmo quando sua mente quer agarrar a porta. Esse é o tipo de coragem que muda como uma pessoa escolhida caminha. Agora, você pode sentir o quanto disso tem sido sobre aprender a ver antes de ser visto. Essa é frequentemente a parte mais difícil para aquele que sabe mais do que outros percebem. Você pode querer que tudo se torne óbvio de uma vez, mas o quarto ensina uma sabedoria mais lenta.
Ele revela o suficiente para guiá-lo e retém o suficiente para mantê-lo humilde. Esse equilíbrio impede que seu coração se torne inflado ou esmagado. Dá a você espaço para crescer no que você já sente. Respire e deixe o quarto ser o que é por um momento mais. Digite "Estou aqui" nos comentários e então retorne à luz e continue ouvindo. Essa afirmação simples não é sobre ruído, é sobre presença. Estar aqui importa, porque a presença impede que você desapareça em especulação. A presença ajuda você a notar o lugar exato onde a verdade encontra sua próxima decisão. Agora o quarto começa a parecer menos uma ameaça e mais um limiar. A mesma janela que parecia estreita agora parece intencional. O mesmo silêncio que pesava sobre você começa a soar como espaço preparado para o movimento. Essa mudança não é imaginária. É o fruto de permanecer tempo suficiente para entender o que a atmosfera estava fazendo. Você não está sendo preso pelo quarto. Você está sendo ensinado por ele. Seu papel aqui não é forçar uma saída dramática. Seu papel é manter seus olhos abertos, suas mãos firmes e seu coração honesto. O quarto recompensa esse tipo de postura. Ele revela mais àqueles que podem permanecer calmos o suficiente para receber. E quando o momento certo chegar, você não precisará entrar em pânico para reconhecê-lo. Você já terá aprendido a linguagem da luz. Você pode sentir como o quarto selado se tornou um mapa de sua própria temporada. A poeira, a janela, o feixe, a suave mudança da fechadura, tudo espelha o modo como sua vida interior tem se movido. Nada foi desperdiçado. Até o atraso tinha forma. Até o silêncio tinha uma borda. Você não está imaginando a importância deste momento e não está errado em sentir que importa. A história tem falado através de coisas comuns, e sua tarefa tem sido ouvir sem forçar uma conclusão cedo demais. É por isso que o quarto continua mostrando cantos ocultos a você. Ele quer que sua atenção se torne mais madura do que seu medo. Ele quer que você pare de confundir falta de movimento com falta de significado. Quando você puder fazer isso, começará a ver que uma temporada silenciosa ainda pode ser ativa. O quarto não está morto. Está vivo com transição. E a transição muitas vezes parece imóvel de fora, enquanto tudo dentro está sendo organizado. Um ouvinte sábio notará que a mesma janela, que parecia pequena agora, é suficiente para mudar toda a atmosfera. É assim que a maturidade espiritual funciona em um espaço fechado. Ela não precisa inundar o quarto com excesso, só precisa de luz suficiente para tornar o próximo passo visível. Você pode desejar mais, mas o que você tem é suficiente por enquanto. O feixe é suficiente para impedir que você tropece. A pressão de ser entendido cedo demais também pode ser um peso. Se as pessoas reconhecerem sua percepção antes de entenderem seu processo, podem esperar uma certeza que você ainda não sente. Esse descompasso pode criar uma tensão silenciosa. Então, proteja seu centro. Você não precisa interpretar conhecimento. Você precisa permanecer verdadeiro enquanto o conhecimento se desdobra. Um quarto como este ensina você a sustentar humildade e confiança sem confusão. Você já viveu o suficiente da pausa para saber que forçar a porta não produz paz. A paz vem quando você percebe que a fechadura não é a única coisa na história. A luz importa. O tempo importa, a moldura importa, até sua respiração importa. Cada pequena coisa se torna parte de um desdobramento paciente que não pode ser apressado sem perda. E quanto mais você aceita isso, menos poder a tensão tem para drená-lo. É aqui que a lição se torna pessoal. Nem toda a revelação é sobre outras pessoas descobrindo o que você sabia. Algumas revelações são sobre você descobrindo como ficar depois de ser ignorado. Algumas são sobre se recusar a endurecer em suspeita.
Algumas são sobre deixar o quarto refinar seus instintos sem tornar seu coração defensivo. Se você puder permanecer suave, onde o medo queria você afiado, carregará esta temporada com mais graça do que esperava. O quarto continua ensinando através do contraste. Um lado permanece sombreado, enquanto o outro lado clareia. Um momento parece incerto, enquanto o próximo parece estranhamente calmo. Esse contraste não é um erro, é o que ajuda você a ler o movimento com mais precisão. Você começa a notar que a clareza raramente chega de uma vez. Ela vem em camadas, e cada camada convida uma resposta diferente. Primeiro, você nota. Depois, respira. Então, escolhe. E assim a pergunta se torna menos sobre quando o quarto inteiro se abrirá e mais sobre quem você está se tornando enquanto ele permanece parcialmente selado. Esse é o dom mais profundo escondido na cena. Não se trata apenas de escapar. É sobre formação sob pressão. Quando você pode ver isso até esperar, começa a carregar dignidade. Você não está mais preso em um espaço fechado. Você está aprendendo a viver fielmente dentro do limiar. Se você sentiu o peso de ser aquele que nota primeiro, não envergonhe esse dom. Pode parecer solitário, mas também é precioso. Sua consciência não foi feita para isolar você para sempre. Foi feita para torná-lo cuidadoso, verdadeiro e pronto. Mantenha essa prontidão perto. Ela importará quando a janela se abrir mais e o quarto se tornar menos misterioso. Até lá, a luz é suficiente. Você já pode dizer que o quarto oculto está mudando você de maneiras que você não pediu, mas que mais tarde poderá agradecer a Deus. Ele tirou algumas de suas ilusões e parte de seu pânico. Mostrou que um lugar selado não é necessariamente um lugar morto. Ensinou você a prestar atenção ao que se abre lentamente. Esse tipo de aprendizado fica com uma pessoa. Muda a maneira como ela entra em temporadas futuras. A lição mais clara pode ser esta: nem tudo que está fechado é contra você, e nem todo atraso é contra seu futuro. Alguns fechamentos protegem uma abertura mais profunda. Alguns atrasos preservam seu equilíbrio até que o chão esteja pronto. Alguns silêncios dão à sua alma espaço para notar o que ambientes barulhentos teriam escondido. Quando você entende isso, o quarto para de parecer um inimigo e começa a parecer um instrutor. Você pode não ter todas as respostas ainda, mas tem luz suficiente para o próximo passo fiel. Isso é mais do que suficiente para este momento. O quarto não está pedindo uma teoria perfeita, está pedindo atenção, coragem e um coração firme. Esses não são dons pequenos. São o tipo de dons que tornam possível a próxima abertura sem quebrar você no processo. Quanto mais você se senta com isso, mais o quarto revela sua verdadeira natureza. Ele nunca foi feito para definir você, foi feito para refiná-lo. Nunca foi feito para mantê-lo oculto para sempre. Foi feito para ensinar como ficar quando o reconhecimento vier. E quando esse reconhecimento chegar, você não precisará se apressar para se tornar outra pessoa. Você já terá se tornado mais enraizado, mais cuidadoso e mais consciente. Se você chegou até aqui, já sabe que a luz está fazendo mais do que você pensou no início. Ela não está apenas expondo o quarto, está expondo sua prontidão. Isso importa porque a prontidão muda como você recebe o que se abre a seguir. Uma porta que se move no momento errado ainda pode parecer um peso, mas uma porta que se abre depois da formação pode parecer misericórdia. O quarto está ajudando você a se tornar esse tipo de receptor. Não deixe a impaciência contar a história inteira. Ela sempre fala cedo demais, mede com ansiedade e julga com fome. Mas o quarto ensina uma medida diferente. Ele pergunta se você pode permanecer fiel sem exigir que cada centímetro seja explicado.
Essa é uma instrução difícil, mas é o tipo que traz maturidade. E a maturidade é o que mantém R. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.